Vamos seguir nesse assunto. Para isso, convidamos aqui, né, o professor Lucas Miranda, professor de Direito Penal na Faminas. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo aqui à edição da Meia-Noite. Como nós acabamos de ver com o Pedro Figueiredo, né, até o momento a gente não tem informação de que a defesa do ex-presidente tenha apresentado ali os embargos de declaração. Como isso afeta o andamento de todo esse processo até a execução da pena? Boa noite mais uma vez. Perfeito. Boa noite, Narayana. Um prazer estar aqui com você, com os assinantes da Globo News. Bem, terminou ontem, à meia-noite, o prazo para que os acusados, os agora condenados na trama golpista, entrassem com os embargos de declaração. O que são os embargos de declaração? Acho que já foi bem falado, mas os embargos de declaração são aqueles embargos, aquele recurso para tentar esclarecer alguma obscuridade, alguma uma contradição na decisão. E já havia, tido uma vez os embargos de declaração e agora haveria a possibilidade de entrar com novos embargos. Algumas das defesas entraram com esses novos embargos e a defesa do Jair Bolsonaro, pelo visto, não entrou com esses novos embargos. Então, o que pode acontecer a partir de agora? Uma vez que já houve embargos de declaração, e esses são novos embargos pelas defesas que entraram, o ministro relator, Alexandre de Moraes, pode entender que esses novos embargos de declaração, eles são meramente protelatórios, que eles não têm mais uma finalidade, porque a decisão já está clara e não há contradição. Se não tiver um motivo novo, esses novos embargos deveriam basear-se na nova decisão, seriam a respeito do acórdão dos embargos anteriores. Entendendo que não é o caso, entendendo que não há contradição, entendendo que, neste caso, os embargos eles só servem para adiar, atrasar o início do cumprimento da pena, o ministro Alexandre de Moraes pode determinar de imediato rejeitar esses novos embargos das defesas que opuseram e determinar, então, o imediato cumprimento da pena, decretando o trânsito em julgado para esses acusados. Como a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não opôs embargos de declaração, ainda há uma possibilidade de que a defesa entre com os embargos infringentes. Qual é a finalidade dos embargos infringentes? Esse é um recurso exclusivo da defesa que tem como finalidade tentar fazer com que uma condenação que não foi unânime, que teve algum voto vencido, seja levado para um grupo maior de julgadores para eventualmente ver se esse voto vencido se sobressai num colegiado maior. Então a ideia seria tentar, com os embargos infringentes, levar o julgamento para o plenário do Supremo Tribunal Federal, para que assim todos os ministros votem e vejam uma possível modificação da decisão. Qual que é o problema? Esses embargos infringentes, eles têm até um prazo maior, um prazo para entrar de 15 dias. Então, esses não finalizaram na data de hoje. A defesa ainda poderia entrar com esses embargos. Inclusive, a defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, manifestou nos autos o interesse de entrar com esses embargos infringentes, indicando quase que um pedido para que não fosse decretada o trânsito em julgado, uma vez que eles têm interesse em entrar com esses embargos. Qual que é a ideia desses embargos? Qual que é a regulação desses embargos infringentes? Está no artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e fala que cabe embargos infringentes de decisão não unânime condenatória, tanto do plenário quanto da turma. Qual que é o problema? O problema é que o parágrafo único desse mesmo artigo indica que só cabe embargos infringentes quando, na votação do plenário, no caso do plenário, existam 4 votos divergentes. E não fala nada de quantos votos divergentes são necessários na decisão da turma. Então, qual que é o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal? Hoje, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na verdade, desde 2018, esse entendimento vem do julgamento do caso Maluf, que é a ação penal 863, que foi de relatoria do ministro Edson Fachin. Os ministros entenderam que só caberia, nos casos de decisão das turmas do Supremo Tribunal Federal, embargos infringentes quando houver 2 votos vencidos, 2 votos divergentes a favor do réu e mais, que esses votos sejam absolutórios, ou seja, não pode ser votos de questões processuais ou de questões relacionadas à dosimetria da pena, quantidade da pena de cada condenado. Então, naquele caso, no caso Maluf, havia um voto divergente, que era o voto
à época do ministro Marco Aurélio, que tinha votado pela prescrição dos crimes do Maluf, portanto, de certa forma, aí, extinto a punibilidade, ou absolvido, de certa forma, o Maluf nesse caso. E não foram, então, admitidos embargos infringentes naquele caso, pelo entendimento de que deveria ter 2 votos e não apenas 1. E olha que interessante, naquela decisão que firmou o precedente que vai ser utilizado, o ministro Alexandre de Moraes foi voto vencido. Ele votou à época que seria necessário, como o regimento interno não indica quantos votos divergentes são necessários para a decisão da turma, que seria somente que um só voto seria possível entrar com embargos infringentes. No entanto, ele foi vencido. Os votos vencedores entenderam a necessidade de 2 votos divergentes. E, nesse caso, entre os vencedores está o ministro Luiz Fux. Então, nesse caso, para resumir, basicamente, não cabe, pelo menos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esses embargos infringentes. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer agora com o fim do prazo dos embargos declaratórios? Ele pode entender que, não cabendo os embargos infringentes, decretar, então, o trânsito em julgado, nem aguardar o prazo final para esses embargos infringentes, uma vez que, pela jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, eles não seriam cabíveis, e determinar, então, a partir de amanhã, o imediato cumprimento da pena. Mas ele tem uma segunda opção, que seria aguardar o prazo. Essa segunda opção, por exemplo, foi o que aconteceu no caso do ex-presidente Collor, mais recente, em abril desse ano, e que teve relatoria exatamente do ministro Alexandre de Moraes. Naquele caso, houve uma condenação, ela foi unânime, foi no plenário do Supremo Tribunal Federal, e a defesa do ex-presidente Collor entra com embargos declaratórios, primeiro, esses embargos são rejeitados, em seguida entra com embargos infringentes. E aí, nesse caso, os embargos infringentes também foram rejeitados. No caso do presidente Collor, havia 4 votos divergentes, porque era uma decisão do plenário, mas esses votos não eram absolutórios. Ele foi condenado à unanimidade. Esses votos divergentes eram só relacionados à quantidade da pena. E o ministro Alexandre de Moraes entendeu, nesse caso, com a entrada dos embargos infringentes, que eles não eram cabíveis e monocraticamente determinou o trânsito em julgado e o início do cumprimento de pena, decisão que logo em seguida foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, existem essas 2 possibilidades. O ministro pode, especialmente em relação aos réus que entraram com novos embargos declaratórios, considerá-los protelatórios e determinar o início do cumprimento de pena, e pode, em relação, por exemplo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que não entrou com novos embargos declaratórios, ou também determinar o início do cumprimento de pena, entendendo já amanhã que não é o caso, que não cabem embargos infringentes, ou pode aguardar o prazo dos embargos infringentes, que terminaria na próxima semana, e aí sim, recebendo eventuais embargos, rejeitá-los de imediato, monocraticamente, e aí sim declarar o início do cumprimento de pena. Não há como saber exatamente qual vai ser a decisão do ministro, mas, se eu puder dar a minha opinião, eu imagino que, no que diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é bem provável que o ministro possa aguardar o prazo. E por que disso? Primeiro, porque o ex-presidente já se encontra preso. Então, não vai fazer tanta diferença prática a modificação do cumprimento da pena uma semana antes ou uma semana depois. Ele já se encontra preso, não há mais risco de fuga, não há risco de nenhum prejuízo para o processo. E o segundo argumento seria para tentar evitar qualquer tipo de declaração de que não foram oportunizados todos os recursos, todas as possibilidades de defesa, e evitar, assim, qualquer tipo de discurso de que ele não teve direito à ampla defesa, garantindo aí até o último recurso, mesmo que não cabível, aguardando para então sim determinar o cumprimento da pena. Se eu tivesse que apostar, apostaria nessa opção, mas saber mesmo, só o ministro Alexandre de Moraes sabe. A gente vai ter que aguardar o desenrolar dessa história, né? E muito bacana o senhor trazer exemplos, né, que a gente consegue traçar esses paralelos e entender um pouquinho melhor a diferença dos embargos, como foi a postura de cada corte, né, dentro de cada processo. Agora,
Professora, a gente acompanhando toda essa situação, estou até dando uma olhada aqui no blog do nosso querido Otávio Guedes, foram várias as versões apresentadas pelo ex-presidente com relação à tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, né? Segundo a apuração do Otávio, foram 3 versões. Primeiro, bateu na escada, depois tentou abrir por curiosidade, que inclusive é o que a gente confere naquele áudio, né, naquele vídeo divulgado pela Polícia Federal, em que uma investigadora conversa com ele, ele fala que passou o ferro por curiosidade, e a outra é que ele tentou abrir porque ele teve um surto diante dos medicamentos que ele toma. Professor, diante dessas 3 versões, como é que fica a situação da defesa para esclarecer esse episódio que levou, de fato, à prisão do ex-presidente? Essa é uma excelente pergunta. A situação é bem delicada nesse momento. A gente viu que essas 3 versões, especialmente, demonstram uma dificuldade de argumentar algo que é muito difícil de argumentar mesmo, né? Porque se uma pessoa está em prisão domiciliar e o método de verificar o cumprimento dessa prisão domiciliar, ou seja, se a pessoa não fugiu, se a pessoa não está descumprindo, é a tornozeleira eletrônica, é muito difícil tentar argumentar por que uma pessoa colocaria ali um ferro numa tornozeleira eletrônica. Não tem exatamente um motivo claro, um motivo justificável que pudesse demonstrar. Então, por isso que me parece que várias versões foram apresentadas e é difícil de se entender ou de se imaginar que alguma dessas versões possa ter ser considerada uma justificativa plausível, uma justificativa que vá mudar essa situação da prisão preventiva. E é bom lembrar que essa situação ela vai causar um dano para o ex-presidente, não só este já causado, que foi a transformação da prisão domiciliar neste momento, né, que estamos ainda no momento de prisão cautelar, uma prisão antes do trânsito em julgado, uma prisão antes do cumprimento efetivo da pena. Então, já causou um dano para o ex-presidente, uma vez que ele estava em prisão domiciliar e agora foi convertido a uma prisão preventiva, mas também isso vai ter consequências para todo o desenrolar da execução da pena de 27 anos que lhe foi imposta, porque a partir de agora é muito provável que a defesa também vá pedir, como já pediu, mas continue pedindo, a modificação do cumprimento dessa pena por por um cumprimento da pena domiciliar, em razão da fragilidade da saúde do ex-presidente. No entanto, o método de verificação dessa prisão domiciliar seria o mesmo, seria a tornozeleira eletrônica. Então, não há de se imaginar que não vai ser relevante nas próximas decisões essa conduta, uma vez que se houve um risco anterior, é de se imaginar que possa haver um risco futuro de evasão ou de nova tentativa de rompimento. Então, isso vai ser considerado em todas as próximas decisões de pedidos de domiciliar ou de outros tipos de benefício. Isso vai ser levado em consideração, dificulta muito a situação dele para que ele consiga cumprir essa pena em uma prisão domiciliar, como, por exemplo, o ex-presidente Collor vem cumprindo a pena em prisão domiciliar. A situação dele complicou bastante com essa situação. Muito foi comentado por especialistas, né, que a situação, o Collor estaria menos debilitado do que Jair Bolsonaro, por exemplo, né, mas tem esse agravante da tornozeleira aí, que isso pode implicar, de fato, nesse pedido aí de prisão domiciliar. Mas vamos aguardar e eu te agradeço, professor Lucas Miranda, pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. É bom saber que a gente pode contar com você. Boa noite. Boa noite.